Falar do Inter é sempre bom, mesmo quando é ruim. E lá, quando tu foi pra Gaúcha, tu pensava assim, bah, eu vou ser a voz do Inter no sala de redação. No ar, assim, é inevitável que Inter e Grêmio sejam assuntos, né? Então eu nunca escondi meu time lá, sabe? Um repórter, é ruim tu saber o time dele. Quer dizer, não é ruim, mas vamos lá. Pode atrapalhar a vida dele porque ele um dia tá no Beira-Rio, no outro dia tá no Olímpico. Sim. E na Arena trabalhando. E lá tem Que é uma torcedores. Eu sei que deu tempo de salvar o Beira-Rio. E o conselho aconselha muito mais do que as pessoas, muito menos do que as pessoas imaginam. E aí eu entendi que pra te realmente aconselhar o clube, não basta estar no conselho. E mais do que isso, a tua entrega tem que ser total. Chegaste a sofrer alguma pressão assim dos ouvintes externa de dizer assim, pô, cara, tu é um comunicador, tem um monte de gremista que não vai gostar em ti, porque isso foi antes desse boom de fenômenos como Fabiano Baldasso, Farid. O Inter foi eliminado, tá? No outro dia na rádio eu defendo o Inter. Vamos dizer que eu sou Passa passapano pano. para a direção. O Inter é eliminado. No outro dia eu dou pau. Eu Aham. sou do novo momento político que tá entrando. Sim. E mais do que isso, eu sou um pessimista. Conversa com treinadores que venceram. E pergunta quando eles venceram se o vestiário todo era deles. A NBA tem lógica. Claro. O futebol americano tem lógica. O futebol não tem. O futebol, ele apodrece a tua vida toda quarta e domingo. O meu filho nasceu no dia 18 de março. Enquanto o Inter perdia ao natural um Grenal na Arena de 3-0. O Jael faz um gol de falta, eu acho. E dia 18 de março é o aniversário do Fernandão. E eles usam o futsal para aprimoramento da base? Como é que é essa relação do campo com a base? Comecei no Inter em 88, né? Joguei de 88 a 90 no Inter. Quem viu o Choco jogar sabe que ele foi o Pelé do futsal. Pô, pai, eu tenho uma história muito bonita, assim, que naquela época eu não entendi, que hoje eu entendo. Tu preferiu que eu estudasse do que eu jogasse o FPAN, né? E ele disse, não, te tirei porque tu não jogava nada, tu ia atrapalhar o Flamenguinho. Tanto que eu debochava da geração do Tela, do Inter. Ah, vocês não viveram os anos 90? Já era. Essa gurizada aqui Tá vivendo, já tá pior que nos 90. Tá vivendo. Já tá, porque eles têm uma coisa chamada esperança. Parece que vai e não vai. Por partida, aliás, isso acontece. Enfim. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, galera! Mais um Presença Colorada. Uma honra estar aqui falando de coisas positivas do Esporte Clube Internacional pra gente enaltecer uma memória tão importante e uma paixão que reverbera em tanta gente. Então, pô, nos ajuda com esse projeto aí a compartilhar, a seguir nas redes sociais. E todas as nossas redes estão aqui nas descrições do vídeo. Muito obrigado aí, Bisturi, Fábrica do Futuro, que teve a brilhante ideia de eu não ter que ficar falando que é @presença colorada e @presença colorada no TikTok, no Instagram e Press Colorada no Twitter e no Facebook. Hoje a gente tem duas grandes presenças, duas atrações muito especiais, dois caras que conhecem muita bola, duas grandes atrações do futsal, é verdade nesse sentido. Um deles está chegando aqui agora, é uma grande presença. E o primeiro deles é um amigo meu pessoal, é um cara que eu admiro muito, um cara muito inteligente, um cara que sabe muito de bola e que vai falar justamente desse vínculo com o Esporte Clube Internacional. Então eu queria, agora às 8h06, num horário mais do que especial para a gente estar reverberando o amor do Esporte Clube Internacional, apresentar para vocês, senhoras e senhores, Luciano Potter. A gente já se cumprimentou antes, né? Então a gente se cumprimenta de novo como se não tivesse se favor. cumprimentado, né? Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. Falar do Inter é sempre bom, mesmo quando é ruim. Pô, quando a gente se conheceu na Atlântida, lá na época do programa Y, né? 2002 a gente se conheceu. Mas tu já tinha sido estagiário da Gaúcha, né? Já tinha. Até o eu teu tenho começo- certeza absoluta que tu deve ter ido num estúdio na Gaúcha enquanto eu era estagiário, num programa de domingo de manhã, num sala de domingo, talvez. E lá, quando tu foi pra Gaúcha, tu pensava assim, bah, eu vou ser a voz do Inter no sala de redação? Ou tu pensava assim, zero. é um aprendizado e eu vou ir muito mais pra música, pra comunicação? Na real, assim? eu nunca pensei em nada. Nada, zero, assim. Uma Deixa coisa a vida me levar a eu me estágio. formei em 2002, né? Eu já era estagiário na Gaúcha desde o ano 2000, então eu entro como estagiário lá e quero ficar por lá. Trabalhava na Junto produção com o da Lucianinho, Gaúcha. né? Lucianinho, Lucianinho. Carlos Guimarães, aí depois o Henrique, a gurizada aqui. O Henrique Marques foi o primeiro cara a se formar em arbitragem para poder falar de arbitragem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Ele e o Chico, que está hoje na Bandeirantes, lá de São Paulo. Enfim, mas aí, Changes, aí não ficaram com o meu talento na Gaúcha. Fiquei 5 meses desempregado, me formei. E aí abri uma vaga na Atlântida.
E as vagas na RBS primeiro circulam dentro da RBS. E o Kleber Grabowski falou assim, tá, tem um cara que saiu daqui que eu acho que combina com vocês aí. Aí me mandou pra lá, fiz algumas entrevistas, tive que lutar pela vaga, aí entrei na Atlântida. Então eu me formei em julho de 2002 e entrei na Atlântida em novembro de 2002. Nunca mais saí da Atlântida. E tu foi direto pro microfone ou tu ficou mais na Com produção o Márcio dos Paz de bastidores, com o tarde. Márcio? Eu fazia a redação da Atlântida. A Atlântida é uma rede, tem comunicadores espalhados em várias cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu fazia essa redação, ou seja, o novo disco do Linkin Park, o novo disco da comunidade, a série tal, na TV naquela época, não tinha streaming, né? Só tinha internet, não tinha nem iPhone, enfim. Tô falando de 2002, e aí já engato 2013, já tem o Planeta Atlântida. Enfim, meu primeiro planeta na vida já foi trabalhando. Eu morava muito longe, né? No Alegrete. Então, tamo junto, né? Enfim, e aí começa, assim, e aí o que acontece? Em 2006, tá, no ar, assim, é inevitável que Inter e Grêmio sejam assuntos, né? Então eu nunca escondi meu time lá, sabe? Já tinha Até porque era mais leve também, né? O comunicador da Atlântida, se fosse Colorado, tudo bem, porque não tinha essa fusão da malandragem, assim, né? Que a gente construiu, assim, nessa rádio mais jovem com a rádio mais informativa de futebol, né? O que tem o porquê em muitos ambientes, né? Por exemplo, assim, um repórter, é ruim tu saber o time dele, quer dizer, não é ruim, mas vamos lá. Pode atrapalhar a vida dele porque ele um dia tá no Beira-Rio, no outro dia tá no Olímpico. Sim. E na Arena trabalhando. E lá tem torcedores. Que é uma estupidez isso, né? É uma estupidez. Porque, por exemplo, eu sou um cara extremamente identificado com o Inter, conselheiro há 20 anos, etc. E eu sou um cara que gosta tanto de futebol e gosta de estádio, que eu gostaria de ir em alguns jogos do Grêmio, não para ir lá secar e para... Claro que eu não vou torcer nunca pro Grêmio, mas para ver futebol, assim, grandes. E provavelmente eu ia ser esculachado depois que eu tive notoriedade artística. E tu passou muito por isso, né? Porque tem muita gente que não sabe disso, Potter. Eu acho que é um negócio que é importante da gente falar e que tem muito a ver com essa cultura do gaúcho de cancelar, de muitas vezes de não entender e de pressionar as pessoas porque não conseguem entender. E principalmente assim de não dar valor para a integridade, para o caráter das pessoas, sabe? É muito difícil isso, porque eu entrei cedo no conselho do Inter, e aí lá, etc., nosso movimento, o pai foi candidato a presidente, etc., e pintou uma oportunidade de eu indicar 3 pessoas em bons posicionamentos. Isso há quanto tempo atrás? Para o conselho do Inter? Olha, eu sei que deu tempo de salvar o Beira-Rio. Tá, mas isso nós estamos falando de quase 15 anos. Eu acho que era 2008, 2012, por ali, né? O Inter já era campeão do mundo, 2007, Mas só para a 2008. galera entender o que a gente está falando é o seguinte, eu tinha já, digamos assim, uma força política dentro do Inter e eu indiquei dentro do grupo que a gente fez ali no conselho 3 caras. Quem eram eles? Potter, Alexandre Fetter e Lele Bortolatti. Com o intuito de fazer o seguinte, cara, a gente precisa de gente que pense olhando para o futuro, pense um Inter daqui a 15 anos, pense um Inter. E eu não vejo isso, eu vejo assim, muito advogado, muito contador, muita gente capaz, muita gente assim daquela sociedade do século passado, muito formatado, mas não tinha esse cara assim que hoje virou influenciador, que virou comunicador. E vocês sofreram muito preconceito a ponto de não poder se aproximar tanto do conselho, né? Eu acho, Changes, que foi um grande movimento na minha vida porque eu entendi como é que é a política de clube, né? Primeiro porque ela não é exatamente como a política que a gente imagina, né? Não tem uma ideologia dentro de um clube. Tem algumas coisas óbvias, né? Ela é muito mais volátil nesse sentido, né? Porque, vamos lá, qual é a história? Na verdade, é muito mais aproximações de relacionamentos do que qualquer outra coisa. Claro, tem gente que vai querer fazer tal coisa, mas assim, não é como PT e PSDB. Sei lá, tô pegando 2 bobagens. PL e PT hoje, tá? E o trabalho é mensurado por título ou não título, Exatamente. Né? E o conselho aconselha muito mais do que as pessoas, muito menos do que as pessoas imaginam. Perfeito. E aí eu entendi que para te realmente aconselhar o clube, não basta estar no conselho. E mais do que isso, a tua entrega tem que ser total. E tu tem que ter tempo. Eu nunca tive tempo. Tanto que quando acabou o meu mandato, lá, eu escrevi um texto de o pior conselheiro da história do Inter. Eu me lembro. E eu relato isso.
Eu relato isso, tipo assim. O Lelê não é o que conseguiu você se imagina. envolver um pouco mais. O né? Lelê tinha mais tempo, enfim, né? O Lelê tem que voltar aqui, porque eu até tava falando Não nos falaram bastidores disso? pro Potter, porque o Lelê é o cara mais difícil de entrevistar na minha vida, porque a gente, pô, trabalhou Sabe junto tudo. tanto tempo, então a gente se conhece muito as histórias. Mas assim, ó, mas nessa E história passou aí. voando e eu acabei não falando. e nós vamos Mas falar nesse sobre isso. pouco tempo que eu passei lá, eu não fui. Talvez a única retificação para o pior conselho foi que nós salvamos o Inter. Claro. Nós Da tiramos do reforma do pátio Brasil, a eleição que o Vitório Pífero ganharia. E fomos execrados por isso. Fomos execrados por isso, os antidemocráticos, que o Pífero faria a reforma do jeito que ele queria fazer. Ele não vai para o pátio, o Luigi ganha, rola a reforma do Beira-Rio da maneira mais correta possível. O Beira-Rio está aí lindo, firme, forte, sem nenhum problema jurídico e monetário, né, e social, psicológico para o Inter, nada, zero. Né? E o Pífero derrubaria o Beira-Rio e faria o Beira-Rio do jeito que ele é. Pool com várias empresas, então não ia saber de quem Alguns seria a anos depois, Vitório Pífero responsabilidade, volta ao Esporte Clube Internacional. E deu no que deu. E deu no que deu. Com algumas mini reformas. Não estou dizendo, não estou linkando uma coisa a outra. Perfeito. Mas a ideia do Pífero era pífia. E aí nós tiramos o pátio, porque o Pífero ganharia do Luigi de 95 a 5. Aquilo Sem lá. dúvida. Tanto que ele ganha depois. Um super número, né? Do Medeiros, acho que ele ganha, né? Não lembro de Exato, quem ele ganha. foi Ganha do do Medeiros, né? Medeiros, E exatamente. depois o Medeiros ganha, enfim, né? Mas pelo menos eu consegui fazer essa votação. Eu fui um dos 166. Eu, tu, o Lelê. E tu chegaste a sofrer alguma pressão assim dos ouvintes externa de dizer assim, pô, cara, tu é um comunicador, tem um monte de gremista que não vai gostar em ti, porque isso foi antes desse boom de fenômenos como Fabiano Baldasso, Farid, Bem antes, né? o próprio Duda. Que são os fenômenos do streaming, né? Sim. Na verdade, né? Não de internet, né? Eles são fenômenos de streaming. Cara, os movimentos políticos, né? Claro, Aham. eu entrei porque eu estava num movimento político, mas eu nunca participei de Sim. 3 reuniões políticas, né? Eu não me metia aquilo ali, eu vivia à margem, foi um erro. Foi uma sacanagem contigo, na verdade, né? Enfim, então eu sabia que era alguma coisa orquestrada, que tu não sei o quê, sabe? Alguns movimentos políticos me xingavam, mas tipo assim, literalmente sai no mijo no Twitter, né? Porque no Twitter, se eu entro no Twitter agora, tem um cara me xingando. Então, tipo assim, Sabe que eu me lembro que lá por 2007, 2008, assim, quando eu estava começando a minha trajetória ali no Conselho do Inter, se ventilou um investidor para reformar o Beira-Rio. E eu fui tirado para louco dentro do Conselho, porque eu disse, gente, não é o momento. É bem provável que a gente tenha um lobby político muito forte para ter causa uma da Copa Copa. do Mundo de 2014. É evidente que o Beira-Rio tem muito mais estrutura que o Olímpico, não existia o projeto da Arena na volta, e vai vir muito dinheiro para a gente fazer o estádio. E daqui a pouco nós vamos estar se endividando, investindo no nosso dinheiro, e vamos ter que, daqui a pouco, no futuro, ter que fazer isso de novo. E não, tá louco, que Copa do Mundo, etc. Assim, então, às vezes, quando tu... Por isso que eu entendia lá atrás, nesse movimento, a importância de trazer gente com um outro olhar para te ser mais multidisciplinar, para te ser plural. E eu entendo, assim, acho que a política, seja no clube, seja partidária, ela cria partes, partidos Claro. são partes, E tu tá cria muito panelas certo. nesse sentido, Tá muito né? certo. Então, a probabilidade de gerar ranço, de gerar receio e ódio entre as pessoas, e eu acho que esse é um dos grandes desafios do próprio Internacional hoje, sabe? Changes, assim, ó, vamos lá. O Inter foi eliminado, tá? No outro dia na rádio eu defendo o Inter. Vamos dizer que eu sou Passa pano pano. para a direção. Sim, tem até um fake meu chamado Pano Changes. Pano Changes. E eu sou Beleza. oposição. Eu sou o Lucipano, Aham. né, quando eu elogio. Aí, o Inter é eliminado. No outro dia eu dou pau. Eu Aham. sou do novo momento político que tá entrando. Sim. E mais do que isso, eu sou um pessimista. Eu colaboro pro Inter estar na merda que tá. Tu entende? Não tem escapatória. O E o cara... teu maior compromisso é com o quê? Com a tua comigo opinião, mesmo. né? Por exemplo, tu falou assim, tu imaginava que tu podia ser a voz colorada? Posso fazer uma leve... Foi uma pergunta provocativa. Uma cara. leve... Eu não vou fazer uma correção. E isso é uma coisa meio incrível, né? E o exemplo que eu uso é o seguinte. Todo colorado tá num grupo de colorados, num Sim. WhatsApp. E todos os dias... Eu saí de vários. mas Todos eu os continuo dias, em outros, esses colorados brigam Sim. por um assunto, Sem dúvida. certo? A pergunta que eu faço é, quem é o representante do Inter nessa discussão de dois colorados? Os dois.
Claro. Então, eu não A sou... pluralidade do eu Clube não- do Povo é essa, Eu né? não É a sou democracia, né? representante do Inter no Bola nas Costas no sala de redação. Eu sou um colorado que está no Bola nas Costas e no sala de redação. E E que quando tem eu falo e dou alguma capacidade de opinião, falar, tem colorados que vão concordar comigo e colorados que vão me odiar. Tá tudo certo, é do jogo. Tu não gosta de falar de tática, né? Eu não sei. Mas tu tem uma lógica, um feeling, né? Eu acho que a gente tem, assim, umas singularidades nesse sentido de, É que eu acho que de aí tem- olhar a nuance, sabe? De ver assim, cara, vem cá. É que, Changes, isso é realmente uma ciência, né? E acho que para falar com propriedade dela, eu vou ter que entregar algumas horas da minha vida, bastante horas da minha vida, para poder encher a boca e falar. Então não me meto. Porque o resto do futebol é mental. Não, mas tu já tem essas sociológico. horas. De vem observação, evoluindo não de estudo. nesse sentido, claro. Né? Eu sou um curioso, né? Mas eu não me meto profundamente numa discussão como essa. Não defendo um ponto de vista, sabe, firme, assim. Apesar de eu achar legal o assunto, né? Mas eu sei que tem gente que sabe mais que eu. E acho que essas pessoas que sabem mais que eu passam a ter uma certa petulância e não conquistam o público com isso. Né? Tem a galera que estudou e que começou a tentar enxergar o futebol como outra maneira. Daqui a pouco tem uma entrevista do Guardiola, que é o rei, né? Deles todos, e fala assim, galera, Sim, é muito mais simples. claro. É muito mais simples isso aqui. Eu vejo assim que esse espírito de entender as coisas rapidamente num universo de 35 jogadores, onde cada jogador tem um staff de 5 pessoas. E mais 76 parentes. Exato, e mais dirigente, mais comissão técnica, mas isso a gente está falando num mini universo ali de 300, 500 pessoas. Então, é para te conseguir criar uma unidade nesse sentido, tu tem que ser muito pica, né? E tu vai ganhar e não vai ser pica. Conversa com treinadores que venceram. E pergunta quando eles venceram se o vestiário todo era deles. Impossível. Tá vendo a série do Wrexham? Não, mas eu tô ligado. Ela é um presente, né? Bom, Ryan Reynolds e outro ator americano compraram, um americano e um canadense, o Ryan Reynolds é o mais famoso, compraram um clube da 5ª divisão da Inglaterra e decidiram comprar porque tava uma barbada. O link da dica do Potter tá na Tá ali descrição também. aqui também. Tá ali também. Mas tá- Enfim, como bem-vindos ao Wrexham. Wrexham é o nome do time. É um dos estádios mais Aham. antigos do mundo ainda de atividade, beleza. E eles fizeram uma série, tá na Star Plus, onde tem a ESPN. E a série é o futebol sendo mostrado para um canadense e para um americano e para um público canadense e americano. Então tem um episódio sobre o jogador reserva que não joga. A poesia em cima disso aí. E tem um episódio, James, que eles saem pela primeira vez da América do Norte e vão para a Inglaterra viver um jogo no estádio. Nossa. E acontece o que o futebol dá de presente para ti. A mais profunda dor. Eles entram é um spoiler, tá? Eles sentam na van depois. Eles se olham e se perguntam, não lembro exatamente, ipsis literis, você fala assim, cara, como é que essas pessoas suportam esse esporte? Tipo assim, não tem lógica. A NBA tem lógica. Claro. O futebol americano tem lógica. O futebol não tem. O futebol, ele apodrece a tua vida toda quarta e domingo. E nós sabemos bem disso. Não, né? e assim, e mentalmente, então eles vivem uma derrota no estádio, fora de casa, com E tu com acha que é por isso requintes. que os americanos não entendem o futebol? Ou estão começando a demorar Eu pra acho entender? que quando eles entenderem isso, e já tem na MLB, desculpa, a MLB é beisebol, a MLS, eles já vendem-se como a liga da emoção, a liga da insanidade, a liga da paixão. Porque, claro, são os latinos que habitam mais Sim, aquele aqueles universo, times, né? aquele universo ali. E os mexicanos já têm isso, enfim, em cima deles. Não só os mexicanos, mas, enfim, o público latino que sobe para os Estados Unidos. Alguns americanos já começaram a sacar isso aí porque ele realmente é o esporte da insanidade. Porque me parece que lá nos Estados Unidos começou muito assim, ó. Cara, o mundo inteiro vende, etc. É um baita de um business. Nós também temos que ter, nós temos que ser competitivo, nós temos que ser o melhor time da CONCACAF, entre aspas, assim. Não pode ser só o futebol feminino ganhando Copa do Mundo. Não que os Estados Unidos esteja se preparando, mas pelo menos para ser mais competitivo Mas é que, nesse Changes, sentido. a gente é apaixonado por um clube de futebol pelas derrotas. Sim, por exemplo, É lá ali não que- tem rebaixamento. Deu, já bastou. Então, Imagina, por exemplo... lá o Grêmio nunca teria sido rebaixado. Exatamente. E o Grêmio já foi 3. Então, enfim, é isso que a série mostra. Que o esporte
que eles tratam como entretenimento, na real tem uma coisa desgraçada chamada dor que leva a uma outra coisa desgraçada chamada paixão. A gente é apaixonado porque a gente perde pra caralho. Então tu fica, depois da derrota, querendo ganhar. É por isso que a gente forma caráter. Eu e tu é de 70 e... 7,5, 7,5. Então tu viu 7,9. Tu tem reflexos de 7,9, né? Eu nasci em 79. Mais 8,2, assim, da Beleza. Copa do Mundo, Tá, mas tem... tá, beleza. Mas gauchão, tu foi ganhar alguma coisa em 92. Sim. Certo, né? Eu também, ganhar uma coisa grande em 92. Aí tu tem até 92 na nossa vida. Depois tem até 2006 na vida. Aí fica aquele período, aí nós estamos vivendo mais um hiato. A gente muito mais perde. Os americanos perdem. Agora Boston, tá? Boston. Porra, 3-3, blá, 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 jogo em casa, não sei o que, aquela coisa. Perderam. Teve uma vai e acabou, Já cara. era. É entretenimento, é show. Claro, não. É, É a show. vida, né? Então é mágica a série porque mostra o quão desgraçado esse esporte é. Esse programa vai ao ar mais agora no meio de junho, no fim de junho, não tenho certeza direitinho a data, mas a gente está gravando um dia depois da eliminação do América. E falar em dor tem muito a ver com isso. Não quero entrar no jogo, não quero entrar, mas é nessa magia de ser colorado, sabe? Que, pô, meu filho nasceu no dia do bi da Libertadores, né? Eu mando uma mensagem. O meu nasceu no... Aliás, essa história é maravilhosa. Eu mando uma mensagem pro Essa Pedro, história eu tô indo virar o maravilhosa. jogo, né, do intervalo. Essa história é maravilhosa. Que eu já contei aqui, não é isso que eu O queria meu dizer. filho nasceu num dia... Olha que loucura. O meu filho nasceu no dia 18 de março. Enquanto o Inter perdia ao natural um Grenal na Arena de 3-0. O Jael faz um gol de falta, eu acho. E dia 18 de março é o aniversário do Fernandão. E o dia do meu casamento. E o meu segundo filho nasceu no dia 14 de dezembro. Sim, Sabe o que é o 14 de dezembro, né? claro. É o Mazembaço, que não é Aham. mais. Fudeu. O dia que era pra ser triste, agora é o nascimento do Santiago. Claro. Eu salvei uma data, eu tirei de dentro da mulher. Não vai nascer. Ah, mas Sim, o teu filho vai nascer no Mazembaço? Claro! Eu Genial, vou salvar o dia mais. Os gremistas vêm pra mim assim. Nós dois e aí, temos Potter e pontaria." o Mazembaço. Assim, vai te fuder, É, cara. Tô fazendo festa com meu filho Santiago. E Então... tu sabe, velho, que não me caiu a ficha que eu era pai pela primeira vez, nem que eu era campeão da Libertadores pela primeira vez, porque eu fiquei tão adrenalizado, impactado com aquilo, Cara, não tem que eu não felicidade, né? consegui, Tão grande quanto que eu não, isso, né? não que eu não consegui curtir nenhum dos dois momentos, porque eu ficava com medo que o meu filho nascesse num dia de tragédia e ao mesmo tempo não tava lá e tinha que comungar. E isso foi, olha, cara. Mas deu tudo certo. Só que a história é linda. É. Mas eu falei isso, que por causa da eliminação do América... Só pra dizer Vai lá. que os colorados, muitos colorados ficam brabos comigo de eu enxergar o futebol como uma coisa leve, realmente, assim, tipo, vamos lá. Cara, participar de programa Sim, de tu comunicação... leve quando tu tá de cabeça fria, Não, né? não, mas é que tá. Mesmo quando eu explodo na rádio, cara, não é sério. Changes, porra. Não, mas no é óbvio estádio que eu tu tô não explode. puto. Eu sou educadíssimo no É. estádio. Educadíssimo. É mesmo? Tô falando sério, tipo assim, eu sou, tipo assim, eu sou uma mãe, como se fala no interior. Eu sou um Eu psicopata. sou leve, assim. E esses dias eu levei o filho do Baldaço, o Antônio, pro estádio, que tem 10 anos de idade. Ele falou todos os palavrões possíveis e inimagináveis. O E meu- eu adorei, eu abraçava o Antônio. Eu assim, cara, tu me devolveu a social do Inter. Porque nós estávamos onde era a antiga social. Claro sabe? que é o Eu assim, coração cara, hoje. isso é futebol. Esse Sabe assim? Então, como eu vivo isso diariamente, Mas não xingou o jogador do Inter, xingou o todos árbitro. os jogadores do Inter Ah, foram é? xingados. É, Todos. O Gandula, uma hora, demorou pra levar uma eu bola. Não, eu doutrinei o meu para que ele não pode xingar o jogador do Inter, pode xingar o adversário, pode xingar o juiz, principalmente, mas o jogador do Inter não pode Mas, criticar nos 90 minutos. Mas eu tô falando isso porque é o seguinte, eu passei a semana inteira dizendo, gente, o Inter vai jogar leve, o Inter tem que jogar sem responsabilidade contra o América e o Luca tem que entrar porque, né, comungamos Porque os exatamente outros dois estão disso. mal. Exato, e pô, por minutagem, por uma questão lógica, é o cara que tem que ter oportunidade. E aí o Inter faz os 3-0. E quando... E é muito a tua cara isso, né? Do teu texto do Inter. Porque o Inter faz os 3-0 e o Inter consegue trazer de volta a responsabilidade de uma classificação que não era mais dele. E tanto que eles... Sim, que o terceiro gol tinha que acontecer aos 94. Tanto que quando eles fazem o 3-1, a torcida já entende que está eliminada. E eu chego ali na volta da turma e digo, gente, se antes de começar o jogo, todo mundo fecharia pelos pênaltis. Tem 40 mil pessoas aqui, nós temos que passar uma energia positiva para ganhar essa merda, cara.
Mas não, mas Baita leitura. todo mundo saiu derrotado. Por quê? Porque a gente acabou tendo a pressão de novo. Essa bigorna, que é a pressão em cima do Inter. E assim, a torcida foi fundamental, Foi a foda. torcida arrepiou, Nos dois últimos sabe, jogos. por tudo que tá acontecendo. Bom, no jogo contra o Bahia Bahia... é a mesma coisa. No jogo contra o Bahia antes, cara, eu vejo que o estádio está morno no intervalo, tanto que o primeiro chute a gol é do Johnny aos 3 minutos do Sim. segundo tempo, quando a gente faz o gol, e o árbitro está saindo. E eu vejo o jogo lá nas perpétuas, com o pai lá, etc., porque eu vou com meu pai e com meu filho. E a minha voz, ela é potente, né? Ô, cara, eu dou uma mijada nesse juiz, uma mijada, assim, falo tudo para ele, a ponto de eu receber umas 3 mensagens de gente que tava lá, tipo assim, tu tá meio rouco, né, mano? Pô, deu pra ouvir daqui. Então, cara, isso pode ser assim, subliminar, mas tu tá no teu estádio e tu vê que a tua torcida tá nocauteada. Porque o clube está nocauteado, a diretoria está nocauteada, a gente tem que buscar, e depois a gente vai falar sobre isso, de como buscar valores importantes para resgatar a alma colorada. Mas esse tipo de solução, de atitude, ela é o que faz a torcida colorada. Porque lá no sala de redação, tu passaste o tempo inteiro, olha, gente... Eu não ouço todos os dias, mas provavelmente deve estar dizendo que é um dos campeonatos mais difíceis brasileiros dos últimos tempos, pelo investimento em SAF de Botafogos, Vascos, times que Cruzeiro, eram né? postulantes ao rebaixamento que não são mais. Sim. Então, o fator local ele é preponderante para essa M que o Inter tá. Então, cara, pode xingar, pode fazer o que quiser, mas deixa para fazer depois, assim. E eu acho que a imprensa, ou principalmente os formadores de opinião colorados, compraram essa ideia para o jogo do América. Mas a minha peculiaridade foi justamente essa, que eram... E por que eu estou dizendo tudo isso, cara? Porque o meu filho, no 3-1, era um desses torcedores. E é o cara que eu conheço que mais ama o Inter. Ele é mais apaixonado pelo Inter do que eu. Eu fiz até um vídeo às 4 da manhã na internet, assim, meio que eu não consegui dormir, como se eu estivesse falando com ele, sabe? Não foi digamos assim, é um baita de uma ponte para meme, para mim. E foda-se, eu fiz aquilo porque, assim, filho, olha aqui, cara, entendeu? Eu fiz um Reels ali de quase 10 minutos falando para ele, sabe? Porque ele se esfacelou, ele sentiu o golpe. E aí, cara, essa dor, ela passa porque quarta-feira nós vamos estar no Uruguai junto. E eu vou de carro com ele. E lá no 1-0, no gol do Guerreiro, que ele tinha, sei lá, uns 8 anos, a gente ganha o jogo, a gente está na volta no Chuí ali, no banheiro ali, mijando, e ele chega para mim, papai, ele me chamava de papai ainda, agora é malandro, né? Papai, fora a vitória do Inter, qual foi a coisa que tu mais gostou da viagem, né? E eu olho para ele e digo assim, não, meu, tem uma coisa que eu gostei muito mais do que a viagem do Inter. Ele, como assim? Tipo, como assim? Não existe nada que pode ter sido mais legal. Cara, a gente viajou junto de carro até o Uruguai sozinho, eu e tu, sem a tua mãe, pela primeira vez, assim. E ele começa a chorar, eu começo a chorar, a gente se abraça. Então, isso é o Inter, esse vínculo, né? E esse vínculo teu vem de Alegrete, né? Antes disso, que assim, antes da gente falar de Alegrete... Tu quer avançar numa pauta? Como é que o Inter sai disso? O Inter sai disso com qualidade. O Inter saiu dos anos 90 com qualidade. O Inter contratou Fernandão, Jorge Wagner, Alex. Vai me ajudando. Vamos pedir a presença, a grande presença, por que favor. agora vai entrar qualidade. Né? Agora vai entrar exatamente, falando em qualidade. Bem. Por favor. Furou o pneu, tesouro. Embaixador do futsal. O segundo melhor pivô da história da Fronteira Oeste. Uma vez o Adriano Moraes, na época da saudosa Cidade, me disse isso, mano, tu é o segundo melhor vocalista do Brasil. E eu, muito vaidoso, fui perguntar para ele qual é o primeiro, e ele me respondeu, todos os outros empatados. Mas a gente já fala sobre qualidade, sobre soluções e sobre o resgate dessa alma, desses valores, da base, etc. Porque eu trouxe 2 craques do futsal aqui hoje, tá certo? Para a gente falar e para a gente linkar muito essa questão do futsal com a base.
Porque eu vi esses dias uma entrevista tua, que eu achei genial, que fala da importância lúdica do futsal para a formação desse atleta, porque como o campo é menor, todo mundo tem que participar. E se a gente for pensar hoje, toda a base, todo o conceito do futebol europeu de toque de bola está muito mais perto do futsal do que do futebol do que a gente jogava há 20, 30 anos atrás. 6 já naturalizado espanhol. E eles usam o futsal para aprimoramento da base? Como é que é essa relação do campo com a base? Cara, eu uso muito. Até, cara, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Falar no Brasil não, a gente tem aqui no Sul, pô. A gente tem aqui no Sul, Boa. cara. Inter e Grêmio, a gente tem uma dificuldade de colocar na cabeça dos caras que precisa muito do futsal. O jovem precisa muito do futsal. Do toque de bola refinado, do passe no pé, que isso que é no futsal. O futsal hoje, se tu der um passe errado, tu toma um gol. Né? O campo ainda, né, dependendo... Tem um espaço vazio, do espaço, né, e tal. claro. Mas aí o jogador já pega aquela... Se tu quiser driblar 2 e tomar um contra-ataque, tu tá fudido, né? É isso aí. Não Então, tem. é essa questão. E a gente briga muito. Mas muitos times brasileiros já têm o futsal. A maioria. O próprio Santos, porque o Claudio Miro está lá no Santos, o Claudio Miro jogou no Grêmio, que é muito meu amigo. O Santos tem até os 13 anos. Mas o Santos não disputa a categoria de futsal. Ele tem o futsal para o menino ir até os 13 anos. Para ele se apaixonar por futebol. A bola tá toda hora no pé, ele tem menos gente para driblar, Claro. ele faz mais gol. Não é só o boleiro que joga, Eu tô né? vivendo isso em casa com um gurizinho de 5 anos de idade. Né? É isso aí. A gente transformou a sala numa quadrinha de futsal, né? Ele fica brincando comigo ali. E esses dias eu fui pro joguinho dele, que não é futsal, é sintético, mas são 4 na linha. Então eles estão toda hora pertinho do gol. E aí ele vai lá e aí faz gol. Sei lá, tipo assim. E ele acha legal isso aí. No campo é difícil fazer gol. Se tu jogar pra sempre o 11, tu nunca vai fazer gol. Então tu primeiro começa assim, que é a teoria que eu falo do taxista, teoria do taxista carioca. Já ouviu falar essa no ar? Não. Um dia eu chego lá no Rio de Janeiro, aí entro ali, o cara vê que eu sou gaúcho, começa a falar de futebol, e aí entra um papo sobre seleção, alguma coisa assim, de laterais. Ele disse, meu irmão, lateral não se contrata, né, mano? Meu irmão, Se forma. lateral, você pega o número 10 com 13 anos e prepara pra ele, joga na esquerda se for canhoto e joga na direita se ele for destro. Aí eu falei assim, então assim, pega o craque e bota pra lá e depois não precisa contratar. Aí eu assim, é mesmo assim, aí ele começou. Quer ver uma coisa? Leandro, Júnior, Atirson, Marcelo, Felipe. Cara, ele deu uns 14 nomes revelados no Rio de Janeiro. De Gilberto. E eu comecei a olhar para ele assim, puta que pariu. Era o gurizinho que gostava de jogar bola. Era o craque do time número 10. Vai pra esquerda. Tu quer ir pra seleção brasileira? Quer ir pra Europa mais rápido? Vai pra direita, então. Que não. Aí, o Léo Moura. Sim. Tipo assim, olha o quanto o futebol carioca. E todos eles serem do futsal. Bom, Ronaldinho e Ronaldo, os primeiros vídeos de gols, de jogadas deles são de onde? Em quadro de futsal. Não vamos longe. O Bustos jogou muita bola em 2022, em 2023. Acho que ele tá mal fisicamente, não chega até a linha de fundo, tá faltando gás para ele. Ele era meio campo, né? Ele não era, a base dele na Argentina era meio campo. Agora, falando em campeão mundial, tu era jogador do Inter quando tu foi campeão mundial em 96? Não. Já, 96 já era do Carlos Barbosa. já era do Carlos Barbosa. Conta um pouquinho Inter. dessa tua trajetória. Eu comecei no Inter em 88, né? Joguei de 88 a 90 no Inter. Aí o Inter fechou em 90, eu fui pra Itaqui. Cara. Aí eu joguei Itaqui. Aí jogava aqueles clássicos ali, Itaqui, Uruguaiana. Eu vivi isso aí como um garotinho Alegrete. da escola de futsal do Alegrete, que a gente ia jogar muitas vezes lá contra a Série Itaqui. E a Série Itaqui tem um ginásio lindo, lotado. E eu vi esse cara jogar 4 ou 5 partidas. Não morava em Itaqui, né? Morava em Alegrete, que é longe. Aliás, Itaqui é longe de qualquer coisa. Se o Fortaleza reclama de viagem... Tem um pivô melhor do que eu. Não, assim... Quem viu o Choco jogar sabe que ele foi o Pelé do futsal. Não tinha explicação. Não tinha explicação. Era drible, né? Não é no parquet. Era em meio parquet. Era assim, não tinha explicação. Tanto que ele pega um time de Itaqui, sabe? É tipo tu pegar o Leicester e ganhar a Premier League. É uma coisa insana o que ele fez. E como é que é para o guri que é apaixonado por futebol em Alegrete lá vivenciar o FIPAM? É um sonho, né? É sub-13 o FIPAM.
né? É a gurizada da cidade, da região, de alguma maneira, assim. Vão buscar guri em São Gabriel, Itaquim, Uruguaiana, né? Um sub-13. Eu jogava bola já lá na Alegrete, me botaram na escolinha, né? Eu ia estar no grupo, não seria titular no meu ano. E aí eu tinha que matar aula de tarde para fazer. E aí meu pai me tirou. Falou assim, não, tu vai estudar, não vai treinar. Aí eu perdi o FPAN. E aí, anos mais tarde, eu falei pro meu pai assim, pô, pai, eu tenho uma história muito bonita, assim, que naquela época eu não entendi, que hoje eu entendo. Tu preferiu que eu estudasse do que eu jogasse o FPAN, né? E ele disse, não, te tirei porque tu não jogava nada, tu ia atrapalhar o Flamenguinho. Ele diz assim, né? Enfim, né? E o Mas, teu enfim, vínculo com o Inter é por causa do teu velho, né? completo. No momento de dor, só um pai salva, né? Porque a gente mora E na quem Bahia. gosta de futebol faz o dever de casa, tu não acha? E eu morava na Bahia, né, Tiantes? Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil. Então eu nasci lá em Ribeira, Livramento. Aí eu vou pra Goiás. De Goiás eu vou pra Canguçu. Então, vamos lá, 79. Goiás, 79 mesmo. 82, Canguçu. 82, 83, 84, Canguçu. 85, 86, Bahia. 87, Alegrete. Aí eu fico de 87 a 97. Quando eu chego em Alegrete, eu não torço pra ninguém, porque na Bahia, cara, uma cidadezinha Sim, mas daí tu já pequenininha. chega ali com tua personalidade formada, já com Aí 8 tem o anos, Tafarel no 7, Inter, né? aham. Tem o Tafarel no Inter. A gente chega no finalzinho de 86, aí virando 87. Meu pai, aí eu descubro que tem o Inter. Aí na escola, no joguinho, na rua, já tem umas camisas vermelhas e umas camisas azul. Eu começo a entender. E eu nunca fiz a pergunta, assim. Quando eu vi, eu era colorado. Então o pai certamente me comprou uma camiseta. Não passava jogo como passava hoje. Era uma sorte passar no domingo o jogo do teu time. Porque eram 2 jogos do Brasileirão que passavam no domingo. Aleatoriamente, né? Não passava. E A tu acha gaúcha que não daí pegava vem em Alegrete. e a rádio, como é que tu fazia? Muito Não, mal, muito pouco. muito né? mal. A AM não pegava. Eu tinha que pegar uma onda média, sei lá, alguma Sim. puta que pariu lá, assim. Mas, enfim, me meti Não. no momento, tipo assim, mágico. O Choco era uma coisa mágica que ele fazia. Continua a tua trajetória. Se ele tá aqui? Se ele tá aqui, aí ia pra Uruguaiana, aí eu dei um problema de patrocínio, Uruguaiana, aí os caras me mandaram pra Fortaleza, Banfort. Tinha um time, o Banfort, né? O Banco Forte de Fortaleza. Aí joguei no Banfort em 93, 92, 93, e aí em 94 joguei no Sumov, que é o adversário, né? Que é lá do Banfort no Ceará. Aí eu volto, Plantou uma semente do futebol, do futsal lá no Nordeste, assim. aí eu volto, o Itaqui tá formando um baita de um time, eu vou pro Itaqui de novo. E aí, na metade do ano, dá um acidente lá, morre o presidente do clube, e aí era ele que comandava tudo, é ele que segurava tudo, é ele que fazia tudo. E aí um jogador foi pra cá, outro foi pra lá, e eu fui pra Enxuta. Aí em 96 joguei Enxuta, joguei o brasileiro ali, que a gente foi campeão. Com quem tu jogou? Na Enxuta eu joguei com o Jorginho. Jorge, nossa, jogava demais. Esse jogava demais. Jogava Jogava demais. demais. Tá, mas como é que ajeitaram o time com ele? Não, Tu jogou onde? nós dois, aí eu cheguei na Enxuta, aí tá, Manuel Tobias, tá Fininho, tá toda aquela galera, o time deles numa seleção. Bela, né? jogava lá já. Bela. Então, e aí a Enxuta anunciou que ia encerrar depois do Brasileiro. Se alguém quiser sair e tal. Aí o Manuel saiu, Fininho saiu, foram saindo. Aí o cara me chamou, achou que se tu quer ficar, vai ser assim, assim, assado. Ele disse, cara, eu vou ficar, vou jogar o Brasileiro aqui. Vou ficar. Aí ficou o Jorginho que já tava, ficou o Danilo, ficou o Márcio. O Márcio jogou até há pouco, com 50 anos, na Itália. E, cara, jogou um brasileiro, ganhamos o brasileiro invicto. Então, dependia quem era o marcador. Era eu no pivô, ou quando era outro marcador, e o Jorginho, que também a gente jogava na ala também, né? A gente saía um pouco pra ala pra jogar. Claro que o Jorginho, mais leve, mais habilidoso, saía pra ala ali, Gente, você se criou aqui em Porto Alegre, né? Sim. Não tem essa cultura pra ti, né? Não, mas assim, por exemplo, eu joguei muito basquete em clube, então eu vivi essa coisa de estádio lotado do interior, principalmente com o Corinthians de Santa Cruz, lá, o Cássio, lá a gente Sim. fala sobre isso. Caxias era forte ali, Getúlio Vargas também. Mas tu viveu com o basquete. Com o basquete. Não, eu com 12 anos, eu fiquei um mês na Argentina jogando basquete, voltei sabendo falar espanhol. Imagina, cara, com 12 anos, meu filho hoje com 12 anos não sabe atravessar a rua. Né? Eu aproveitar justamente, eu acho que isso é totalmente filosófico e cabe a gente
Né? E eu não estou entrevistando o Choco, nem estou entrevistando a ti. Nós estamos batendo um papo. Exato. Por favor, né, cara? Então abre a liberdade, abre a possibilidade de eu perguntar para vocês coisas. Por favor, Ok. é isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Mas o que eu vejo é o seguinte, Choco, que eu acho que essa é uma curiosidade de muita gente. Um cara com talento para jogar bola como o teu é raro. Tu daria certo no campo, tu daria certo no salão. Como é que é a tua experiência em cima dessa trajetória até tu entender o seguinte, não, a minha vocação é ser pivô, é ser salão, porque o futebol de campo deve ter te seduzido muito tempo. Como é que é um cara, um expoente que vira o melhor do mundo, que vira uma referência, decidir daqui a pouco, não, o futebol de campo tem uma expressão, tem uma notoriedade global, o futebol de salão tem outra. Como é que tu definiu isso assim na tua vida profissional? Então, bem rapidinho, a gente jogava em Viamão, ali onde eu cresci em Viamão, né? A gente nasceu em Porto Alegre, mas foi morar em Viamão, com 7 anos já morava em Viamão. Meus irmãos jogavam futsal, meu pai jogava futsal. Teu pai jogava porque a deficiência de campo. No Claro. Porto Alegre, poucos campos. Então, em Viamão, tinha 2 campos. Tinha o tamanho, né? O famoso tamanho do Sim. Paulo Roberto lá. Futsal, a qualidade da quadra, ela fica... Relativa. Ela é É um fácil parquet, de né? ser, né? Não, mesmo cimento no colégio, né? Eu joguei Isso muito mesmo. mais cimento. Eu joguei muito no cimento Destruía do meu tênis colégio lá. em cimento. É isso aí. E aí, um senhor lá que tinha um clube chamado Sogiz, ele fez um time e disse, vamos jogar o Metropolitano. Só que a gente não pode jogar porque a gente Viamão, vamos colocar o nosso nome com o Juventus, que era o Partenon. Jogamos ali, joguei, e morava eu, meu irmão, meus outros irmãos já eram casados, meu irmão e minha mãe, né? E aí, minha mãe trabalhava, eu era o mais novo, meu irmão estava começando a trabalhar, e aí os caras, esse guri joga, e eu jogava ali, me liberava e eu ia, né? Se tu vai com fulano, vai. Minha mãe não deixava muito o cara, né? E aí, cara, nesse lance aí, eu fui bem esperaram eu fazer 16 anos, porque no estadual tu precisa ter já 16 anos para poder jogar no adulto. E aí eu Com joguei. 16 anos, os caras queriam que jogasse no adulto. Óbvio. Aí Mas eu, sempre foi forte, né? cara, Não? quando eu era novo, não era Fininho, né? forte, Era mais não, eu fino? era mais fininho, bem fininho. E aí, cara, fui bem e o Inter. Me chamou Até o eu Inter. era fininho. Aí eu fui pro Inter, cara, e ali no Inter eu aprendi. Eu já sabia jogar, eu era habilidoso, mas me posicionar. Ortiz da tua época? Joguei muito contra o Ortiz jogava na enxuta naquela época. E ali no Inter jogava o Juarez, o Cocão, o Chinesinho, que é da Restinga. Chinesinho. Essa galera aí. E essa galera me abraçou de uma maneira assim. Cocão, né? Eu sempre falo, os caras falam, qual é o teu ídolo no futsal? Meu ídolo é o Cocão. O cara me ensinou todo o macete de jogar de pivô. Eu vim jogando de ala. Daí o treinador, que era o espanhol, disse, ninguém tu vai jogar lá no pivô. Tá, machucou com o campo? O campo nunca te chamou? Tu tava Então, no Inter. Ninguém olhou um treino Aí lá? cheguei em 88 no Inter, a gente foi vice do estadual. Em 88, o Inter tava sendo vice-campeão Que é a brasileiro. objetividade, né? Eu levei 2 minutos para fazer essa pergunta. 89, eu no Inter, eu jogo um amistoso, amigos do Paulo Roberto contra o Tamoio. Tá. Paulo Roberto, Renato, enfim, a galera. Acho que o Paulo Roberto, que ele não estava no Flamengo, se eu não me engano. O Paulo Roberto Coelhinho? É. Cruzeiro, eu acho. Em Ou Cruzeiro. pertinho do Cruzeiro, né? E aí ele juntou a galera, jogamos. Joguei, acabou o jogo, encostou um senhor do meu lado e disse assim, tu joga onde? Eu jogo futsal no Inter. E aí eu olhava pro meu irmão, né? E aí meu irmão já tava lá conversando com a galera. Te apresenta pra mim lá segunda-feira no profissional. Aí eu olhei pra ele, eu disse... Quem é? Piada, né, cara? Eu vou. Fui pro vestiário, tomaram um banho, esse cara, daí eu chamei meu irmão no canto. Aquele senhor lá, disse pra mim, me apresentar no profissional lá no Inter pra ele. Quem é ele? Pô, meu, é o Claudio Duarte, cara. Aí eu disse, é o treinador do Inter, né? E eu me dava com os caras tudo do campo no Inter. Aí eu liguei pro Soluso Salgueiro, que era o presidente do futsal. O Lúcio, não, vai lá, eu vou te levar. Cheguei, me levou no treino, já me fardou, comecei a treinar, jogava César Prates, Marcelo Prates, a galera tudo no Inter. E aí fui. Tu joga de quê? Quem que tu era? Tu era o Choco? Choco. Sempre foi o Choco. Sempre foi Choco. Aí joguei de atacante. E aí, jogando, aí Uma adaptação difícil, né? dava um... Mas eu jogava muito campo em Viamão. Que idade tu Tu tinha já isso aí? jogava, Jogava campo. Que Tu idade nunca tu deixou. tinha? 17 anos. 17. Aí eu jogava
salão, mas jogava tudo, né? Ah, vamos jogar lá, bora, vamos jogar lá. E aí eu comecei a jogar uma vez que outra no Tamoio com os caras. Jogava no campo do Lomba também, que tem ali. E aí o Claudião, e aí eu perguntava, como é que tá? Não, tá bem, vai seguindo, tá bem. Tal. Aí joguei um Grenal, jogamos contra o Grêmio, o Assis estava no Grêmio, jogamos um Grenal. E aí foi indo. Aí o Claudião, tu vai ficar aqui comigo. Eu digo, pô, perfeito. E treinava de manhã, ia de manhã pro treino e já ficava lá, né? 2 ônibus, de Viamão até lá, já ficava ali, ficava ali. E aí o Claudião foi para a Arábia. E aí chegou, eu não me lembro agora se é o Ernesto Guedes ou o Enio Andrade chegou no Inter. E aí eu me lembro que tá todo mundo se fardando e tal. E ele, não vou trabalhar com aposta aqui não. Eu quero fulano. E aí entra o Jair, né? Porque tava o Marcelo Prates e o César Prates. Uhum. Aí os dois continuaram, né? Aí eu disse, cara, vou voltar pro futsal. Perfeito. Pra mim, né? Um árabe tirou o choco do Inter. E a coisa pra mim. Chamou o Claudião pra lá e tirou o choco do Inter. E a coisa pra mim era assim, eu queria dar certo pra ajudar a minha mãe. Meu pensamento era esse, ajudar a minha coroa, Sim, né? aí apareceu uma oportunidade de futsal com grana, tu foi. Claro. E aí, o Inter naquela época, o Inter vendia jogos. Tipo, se eu jogar 2 em Alegrete, não jogava em Alegrete e Porto Alegre. Vendia o outro jogo pro Alegrete, pegava a renda, porque jogava no interior do Inter, era ginásio lotado. Sim. E aí era a renda que pagava os atletas, né? Aí um Danilo Martins, que foi treinador do Inter, ele chegou pra mim, Negrão. Ele era auxiliar do espanhol. Eu me dou bem com o seu Everardi, vou te levar lá no Grêmio. Eu disse, cara, tu vai me arrumar confusão. Numa incrível coincidência, hoje, o dia que a gente tá gravando, é aniversário do seu Everardi. É mesmo. Que tá no céu, Sim. né? Hoje, dia 1º de junho, é o aniversário do seu Everardi. Que memória, hein? Parabéns. E aí o seu Everardi cheguei lá. É amigo do Facebook. Não, o Lelê falou hoje. Não, tô brincando. O Adams falou no programa hoje. E eu cheguei quietinho, né? Bem quietinho. Fiquei aqui. Aí ele falou lá com o seu Everardi, entrou na sala. O seu Everardi me chamou e falou assim, vem cá, rapaz. Seu nome e tal, dei meu nome pra ele. Quilômetro Caos. 40. Tá. Desce lá. Cara, me fardei. Entrei no campo. Maurício jogava na época. Encontrei o Maurício esses dias. Eu disse, Maurício, tu lembra quando eu entrei? Tu com cabelão, eu entrei quietinho, Darley, vocês lá. Eu bem quietinho, me fardei. Acabou o treino, o seu Everardi disse assim, tu vai ficar aqui. Aí eu olhei pro Danilo, ele... Estamos sentados assim na mesa dele, lá na sala dele, conversando. Daí foram lá ver documentos e tal. Ele volta e ele diz, tu não vai poder ficar aqui. Tu tá fechado lá no Inter, no campo. Eu disse, como que eu tô fechado se eu não joguei nenhum jogo oficial, não fiz nada? Não, tu tá fechado aí. E meu pai trabalhava de segurança no Inter, naquela época. Falei pro meu pai já ficou... E nós colorado, eu sou colorado, Claro, meu pai, óbvio, a família inteira é colorado, meu avô é colorado. E aí eu disse, caramba. Eu falei pro meu pai disse, deixa que eu vou resolver. Eu digo, quando ele disse que vai resolver, eu digo, problema, né, cara? Foi lá conversar com o Záquia. Brigou, né? Brigou, voltou de lá já desempregado, porque ele brigou. Foi pra cima do Záquia. Tá. Disse, pai, tranquilo, vamos pro futsal e... Aí o seu Lúcio Salgueiro, eu disse, só falta a briga da lá me dar. Sim, porque provavelmente para um dirigente tu seria a notícia do, um jovem da base Promessa, do Inter não foi aproveitado e foi pro Grêmio, né? E aí os caras blindam, né? Mas foi legal, cara, porque assim, eu fui muito bem recebido. E vou te dizer, eu sou colorado desde criança. Essa semana aí, Choco, definiu o resto da tua vida. Né? Que loucura, né? Porque uma semana que ele tava no Inter, aí ele tem um convite do Grêmio, ele descobre no Grêmio que ele tava fechado no Inter, o pai dele vai lá, tá, e aí, nós vamos aproveitar, e aí todo mundo é demitido então e ele vai pro futsal. Eu vou ser o melhor do mundo no futsal, então. Vou optar por aqui. Pai, cara, foi legal. Cheguei no futsal de novo, o seu Lúcio Salgueiro, cara, um paizão, né? Me abraçou, a galera me abraçou. E, cara, eu fiquei com aquela amizade. Todos os jogadores do Inter que vinham pro Inter, amigos, várias vezes depois que eu joguei na Europa, encontrava o César Prates, a gente conversava. Pô, negão, tu podia ter continuado ali.
tu tava indo bem. Eu digo, cara, mas chegou Se um homem. não depender Eu não do- podia esperar. Lá no futsal eu recebia, né? Claro. São 2 passagens. Minha mãe trabalhava com 64 anos. Eu queria tirar ela do emprego. Então, Sim, tu gostava tanto de jogar futebol que pra ti tanto faz. O importante era tu estar vivendo daquilo, né? eu não E tinha... já vivendo, porque tinha talento para viver. Claro. E na minha cabeça nem... o profissional é, né? Mais visão, mais grana, mais isso. Não, sempre dizendo assim que a Sim, se distância fosse- não era tão grande como é hoje, né? Tipo assim, sabe, hoje um menino... Tá, eu não vou pegar o Endrick e o Vitor Roque, mas assim, um menino que a gente desconhece do Inter, tem guri no Inter, no Grêmio, ganhando 15, 20 mil reais hoje. Só pra estarem ali, né? Porque eles podem vir a estourar. No Inter eu vou jogar com 26, 27 anos, né? Claro. O Inter vai fazer o Sub-25 agora. É a minha ideia, sabia, Tiantes? O Inter jogar o gauchão com Sub-25. 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 Não ter jogadores. Não adianta, tem que mesclar agora. Vamos entrar nessa questão da base, que eu acho que ela é importantíssima para vincular com o futsal, que eu acho que é um puta norte que a gente pode construir. Nessa época do Inter, o futsal era uma coisa, a base, o profissional era outra. Não tinha nenhuma comunicação, não tinha nenhum... Porque hoje, quando a gente vai pensar em CT de referência, tu tem quadra de areia, tu tem campo sintético. Mas eu acho que tu tinha uma tem conexão campo, geográfica, né? Porque eles treinavam no Gigantinho, né? Aham. E o suplementar era no outro lado do estado. Sim, ok, geográfico, ok. Mas eu pergunto se tinha, o cara lá da base olhava futsal, ou vamos experimentar esse atleta, ele tem um perfil, vamos usar essa filosofia de treino para aprimorar. Porque o Inter, se a gente for pensar, e eu sempre sou um cara que fala muito da importância de construir uma comissão permanente para quando tu está passando por um momento ruim, tu ter um staff. Lá, o que o São Paulo fez muito bem com o Milton Cruz lá. Eu acho que é um modelo de negócio porque é a primeira, né, cabeça que vai ao treinador. Então, no momento que tu tem uma comissão permanente, e se essa comissão permanente ela entende, constrói uma relação direta, tu acaba entendendo essas metodologias. E o Inter, Gilberto Tim, Fábio Maceridian, a gente está falando... o Gilberto Tim revolucionou o futebol brasileiro e foi aqui no Inter, nos anos 70. Então, o Inter se tornou um clube de ponta, o Inter se tornou um clube gigante, porque tinha garra, tinha alma, tinha força, mas tinha investimento tecnológico em valências que já eram importantes para o futebol, que hoje são mais ainda. Que ninguém no Brasil dava bola. Ninguém dava bola. E hoje o futsal ele é um baita de um espelho, né? Quando a gente vai ver o Ronaldinho, quando tu vai ver o Ronaldo Nazário, quando tu vai ver referências de atletas acima da média, eles passaram pelo futsal, exatamente, para ter esse know-how de jogar num espaço mais curto, né? Talvez o alemão tenha jogado futsal. Não sei, na real não sei. Também não sei. Na real eu pego no pé do alemão, mas acho que todo jogador passa por uma má fase. Fechei o parênteses alemão. Também, né, cara? E aí, show? É muito difícil. Cara, esse lance do futsal é uma coisa que a gente tenta... o Inter, naquela época, não tinha. Depois, quando o Inter virou Inter Ubra, que daí trouxe o Manuel Tobias, trouxe os caras, tudo. Que ano foi isso? O Mundial foi em 97, 92. né? Não, 97. 97. 97. E não... 96, 97. 96, Depois 97. de tu ter ganho já a Copa do Mundo, então. Isso. E os caras também não foram... Nunca teve essa conexão. A última vez que eu falei com o Yarley, né, quando o Yarley foi demitido do Inter, ele estava fazendo isso com a meninada, estava passando um pouco de futsal para a meninada, o Yarley. Porque eu conversando com o Yarley depois, nos anos que eu joguei em Fortaleza, o Yarley estava lá. Te vendo. Sim. O Yarley me loucura, vendo, incrível que seja, né, cara? Ele disse, cara, eu tive que jogar muito lá em Fortaleza. Então, E eu particularmente, Potter, Com as coisas e que mano, conectam no mundo, que coisa louca, né? O Yarley olhava o Choco jogar em Fortaleza. eu várias vezes tentei conversar com o presidente, Isso é um conversar erro com do Inter, alguém. de todas Cara, as gerações. eu liguei pro Inter ali pra... Cara, eu tentei todos os amigos que eu tenho. Vamos lá, Fabiano, pessoal da segurança, o comandante Luz, que é amigo de todo mundo, e vai indo. Cara, para mim falar com o presidente, mostrar para ele um projeto do futsal, que seria importante para o Inter esse futsal. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Se em 10 anos
o futsal, tu criar uma estrutura de futsal para os moleques, etc., e tu gerar um diamante a ponto de ser vendido para a 8 milhões de Europa, euros. Vamos lá. tu, Botar baixo. tu banca 20 anos do futsal. Mas mais do que isso, James, eu acho que mais do que isso é tu conseguir colocar no ambiente esportivo chamado Esporte Clube Internacional crianças. O campo é mais difícil, porque o campo depende de chuva. Né? O Inter tem um monumento brasileiro. Tem o Maracanãzinho, o Mineirinho e o Gigantinho. As traças. Faz uma SAF, que seria até como um teste. Um teste. Chama empresas que botam dinheiro em times do interior, que não tem a camisa que o Inter tem. Faz um pool de empresas, faz um clube de novo com a camisa do Inter. Vai ter torcida. A Adidas vai querer botar isso aí, vai ter torcida, vai ter um ambiente, reforma o Gigantinho, né? Joga ali, traz o clube de novo, mas mais do que isso, ocupa o espaço para fazer escolinha, para uma gurizada sub-5, sub-7, sub-9. Faça chuva, faça sol, Jogar vão tá bola. treinando ali, né? Jogar bola. Simplesmente jogar bola. Antes da pandemia, a escola rubra usava o Gigantinho para treinar quando chovia. Cara, eu tava agora na Otto ali, eu almocei no restaurante da Otto, até que é de um cara lá de Carlos Barbosa. E nesse restaurante tem um estacionamento ali. E eu, bem na hora que eu fui olhar o carro, digo, caramba, um carro com pneu furado, cara, que isso? Eu cheguei agora de Frederico Vessuali, viajei tudo isso, não deu nada. Agora eu cheguei aqui e eu tava esperando o tempo para vir para cá. E aí eu olho pro cara, eu olho pro outro. Aí tem um cara dando um treino numa sala, dando treino dos meninos. Eu olho, pô, um conhecido meu, o Rato, dando treino. De, tá fazendo aí? Aí, pô, perguntei pro cara, tô fazendo aí. Eu olho pra cima, Rato. Eu digo, pô, é dele, né, cara? Eu digo, Por não, pô, acaso, legal. Ele disse, pô, vem um dia aí pra me dar uma moral aí pras crianças. E daí, daqui a pouco, mães, pais chegando, trazendo os meninos. Uma sala, mestre. Uma sala. Então, tu imagina, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente não tem escolinhas de futsal em quadra. Tipo, eu moro em Viamão, eu vejo as escolinhas de Viamão, cara, eu chego... Pô, não vamos longe, né? Tu e a KTO fazem um projeto de futsal, por que o Inter não pode fazer, né? E entrar nisso, né? O Grêmio teve uma época de futsal, mas sempre foi muito frágil. Assim, o Inter tem isso mais na sua alma, né? E é um objeto perdido, essa não ligação, né? Tipo, aí daqui a pouco o City faz, né? Aí o City faz e todo mundo quer fazer, porque o Guardiola fez. Claro. Tipo assim, o Inter faz isso na década de 70. E tu Antes não- do jogo chegar Bem lá. antes, no bem time de antes. E 70. vocês não acham que tinham também muita chacota dos gremistas que é campeão mundial sub-15, é campeão do futsal? Eu Tu não já- acha eu que fiz- isso eu- impacta muitas eu vezes fiz essa nessa pergunta. decisão? Eu fiz essa pergunta e a pergunta foi respondida da seguinte maneira: 0. Foi grana. Foi grana. A única maneira, o torcedor ficaria brabo se tu tá tirando dinheiro e não contrata um lateral esquerdo pro Inter, o Inter de campo, pra botar no futsal. Pra formar um lateral esquerdo, Então, que lixo, né? Não imagina? Tu deixar de comprar o Moisés pra formar um... Não, mas eu pegar digo um- assim, não, eu tudo digo no bem. time profissional, que tá jogando Não, na tudo liga de bem, futsal, enfim, sabe? entendi. O casamento Claro, Ubra porque o olhar do Inter, futsal não era pra ajudar a base, era pra ter era pra ter é pra ter um... que aí que tá. Tu pode ter as duas coisas, né? Pra mim só faz sentido ter se tem as duas coisas. perfeito. Porque não é, tu vai ser campeão do mundo de futsal e aí? Tá te ajudando no campo? Não tá, então azar. Tipo, você sabe, azar? Foda-se. Teve uma Libertadores agora que eu vi a final, era Joinville e Cascavel. Cascavel ganhou. Cascavel campeão da América. Da Libertadores da América. Bicampeão. Comebol FIFA. Bicampeão. Comebol FIFA. É Cascavel. Bicampeão. Sabe, tipo assim, cara, não dá pra ser o Inter. Né? E aí a base daqui a pouco não surge alguma coisa no campo. No mínimo a cognição futebolística é mais rápida. No salão, o marcador tá em ti o tempo inteiro. E tu tem que definir muito rápido a jogada. Isso depois no campo, tu tá léguas na frente. Claro. Porque tu tá pensando antes Tu da cria bola chegar. ligações entre os neurônios para raciocinar rapidamente no futebol, que é o exercício da matemática e que para quem joga a bola é na prática é tu ter o raciocínio rápido para tomar decisão, né? Mano, tem um lance do jogo do Inter que eu tô vendo com os jogos com meu filho, eu falei pra ele, cara, é certo que esse cara nunca jogou futsal, né? Que é o jogo
que eu falo que a gente não foi campeão ano passado, não pelo um jogo contra o Corinthians. Eu acho que foi pelo jogo. É o Bahia que a gente jogou, não? Sport que a gente jogou antes. Foi tá, esporte que é lá, aquele do ano lá. Wendel Que a gente perdeu? lá, Isso. Pô, a expulsão do Wendel. Isso. O Dourado, ele pega a bola que ele dá, o passe que o cara faz o gol. Ele domina a bola e bota pra trás. O jogador de futsal, quando ele domina a bola, ele já vira pra ver quem é que tá perto, pra te ter uma base, senão tu dá seguimento no jogo. E cara, eu vejo Tu tá muito... dizendo o cara que entregou? O cara que Não, entregou foi o Wendel. Não foi o Dourado que dominou a bola no meio de campo e deu pra trás, que ele Não, queria dar pro goleiro a bola. O Wendel foi expulso no jogo contra O o Dourado Sport. queria dar a bola pro goleiro. Entendi. E ele não olhou, ele dominou Claro. e... Claro. Tipo, porque ele entendeu que os caras estavam totalmente fechados e o centroavante ficou... E assim, ó, eu não sei, tá? Mas o Dourado é de Pelotas, né? Ou da região. Pelotas sempre foi forte no futsal. Muito o forte. Brilhante, o Tyson saiu de um time de futsal. Né? E depois foi pro campo rapidamente. Daniel enfim, Carvalho também. A saiu do mesma mesmo coisa. time do O pai do Tyson, né? o pai do Daniel, o Albinho. pai do Daniel, Daniel tava Albinho, jogando até Albinho. agora. joga também, né? demais o pai do Daniel. Joga. Se quiser provocar o Daniel, diz que o pai dele jogava mais que ele. Ah, é? Ele já veio aqui. Eu posso fazer que nem o Inter e sair antes? Pode. Porque eu tô cansado. Tem Porque eu tô cansado. É e tu verdade, sabe pra onde eu tem vou, que né? ser- Pra onde sei. eu vou? Pra uma fisioterapia. Pra uma fisioterapia, né? Mas assim, antes de tu ir embora, o que a gente tem que fazer pra resgatar a alma colorada, pra voltar a ter títulos Tá, e pra, são duas perguntas. e pra fortalecer a base? 3 perguntas. Perdeu tua fisioterapia. São 3 perguntas, tá? Fortalecer a base. Vamos lá, uma ideia legal do futsal, da parte lúdica, né? De ser legal jogar bola no Inter. Eu acho que isso é importante. O resto é base, é campo, é próximo do profissional. Aí tem ciência, Chains, na boa. Aí tem ciência. Claro. E tem gente muito boa no planeta Terra sabendo fazer isso. É ciência e é ciência, foda-se. E ciência de dados é pro profissional, é pra base, é pro Tudo. futsal, né? tudo. Não, né? não é a gente. Tipo assim, a gente lê, a gente sabe como é que é. Eu tenho certeza que o Inter sabe disso. Isso é uma coisa. A primeira pergunta é recuperar a alma colorada. Eu, ao contrário de muita gente, acho que a alma colorada tá salva. A alma colorada no seu torcedor tá salvo. Porque na derrota que a casca cria, a alma é feita nesse momento. Tanto que eu debochava da geração Nutella do Inter. Ah, vocês não viveram os anos 90? Já era. Essa gurizada aqui Tá vivendo, já tá pior que nos 90. Tá vivendo. Já tá, porque eles têm uma coisa chamada esperança. Parece que vai e não vai. Por partida, aliás, isso acontece. Enfim, então acho que a alma tá salva. A casca da torcida do Inter, a potência, um amigo meu gremista, que ele enxerga o futebol de uma maneira também parecida comigo, fala assim, ó, cara, eu tô com medo do rebote. Cada humilhação de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser bicampeões mundiais. Um em cima do City e a outra em cima do Real Madrid. Eu tenho certeza, porque é muita tristeza. É óbvio que está sendo preparada uma revanche que eu tô com medo. Né? Porque, tipo assim, é incrível o que acontece com vocês. Então eu tô rezando porque aconteça isso aí. Então a alma tá salva. A tua última pergunta foi? Só o problema de tu viver nesse misticismo é que tu deixa de trabalhar para conquistar. Não, claro. Não, isso é Né? o lado Não, místico. exato. O lado místico é torcedor, né? Quem se candidata a ser presidente do Inter, se candidata, eu imagino, tendo certeza que vai trabalhar com ciência, com dados, né, com conhecimento futebolístico. Com convicção. Convicções, enfim, né? Porque nem coloquei isso na mesa, né? Claro. Eu tô respondendo Não sempre pode a parte contratar lúdica. um Ramírez, tirar um Abel, que é um mau patrimônio do clube, contratar um Ramírez e trazer um Aguirre, depois trazer um Medina e o Moro Menezes. Acabou a tua Não convicção, há nenhuma né? convicção aí. E muito pior do que isso, no meu modo de ver também, é o seguinte, é tu vender que tu quer fazer algo disruptivo. Quando tu anuncia para o mercado e tu gosta de inovação, que tu quer fazer alguma coisa disruptiva, tu vai chegar para o profissional que tu vai contratar e ele vai pensar assim, pô, eu sou a única bolachinha do pacote. Então, eu dane-se a tua comissão permanente, eu vou vir até com o meu papagaio, porque eu sou o cara que tu sou a disrupção para fazer eu disruptivo. eu sou a tua tese. Exato. A tua tese, né? Bom, aprendizados, mas enfim, a alma tá salva. O trabalho de base, né, CT, né? é ciência, CT absurdamente. Eu conversei esses dias com um cara que estava no CT do Atlético Paranaense. Parece uma bobagem. São 4 meninos, tá? Em cada quarto. Tá? Tudo top. 2 banheiros em cada quarto. Parece uma bobagem. Para dar... 2 banheiros. Para dar privacidade. Aí os pais vão lá conhecer o CT do Atlético Paranaense e vêm no CT do Inter. Aí eles param e olham assim.
Vou pra Curitiba. Por causa de um banheiro. Né? Vou pra Curitiba que o meu filho vai ser tratado com mais carinho lá. E outra, né? O Atlético Paranaense está formando, está testando no campeonato regional. E outra, está formando preparador físico, está formando goleiro. O Cruzeiro, o preparador físico do Cruzeiro, está lá com o Dali lá, era formado no Atlético Paranaense. Então, começou a exportar talento de exatamente. tecnologia no futebol, né? De dados, né? Enfim. Fui pra fisioterapia. Pô, meu querido, Pra poder volta. jogar 80 minutos. Ó, quando me chamar. Tá? 80 minutos. Eu tô Quando quiser trazer agora um bruxo teu, o Tyson, alguém aí pra gente falar, eu acho que... Sobs? Não, podemos trazer o Sobs, Sobs né? não vai dar papo, tá leve É agora. verdade, né? É verdade. Tá leve, tá engordando, mas tá leve. Tá É, leve viu, pra falar de Sobs? futebol. Então tá, ó. Ô, Rafael, Foi convocado aí, tá bom? Beijo. Tá? Senta ali. Valeu, tesouro. Obrigado. Beijo. Te cuida. Tamo junto, que é isso. E o Inter, assim, tá? É uma paixão tua desde a infância. Tu teve a tua história, teve a tua projeção no futsal. Pô, contou esses bastidores. Muito legal, assim. O que tu tá vendo hoje, né, em relação ao nosso futebol profissional, a nossa base, assim? Tu acha que a gente precisa resgatar a nossa identidade? O que tu acha que deve se fazer e como a gente pode usar alguns ensinamentos do futsal para que o Inter volte a ter esse corpo, volte a ter esse DNA colorado de garra, de entrega? E não, eu acho que até não está faltando tanta entrega, assim. Eu acho que o time está com alguns problemas de preparação física, e a pressão é muito grande. Tu sabe que quando a pressão é muito grande é muito mais difícil de jogar futebol. Mas o valor do Inter sempre foi a garra, sempre foi a entrega. Como é que a gente pode retomar essas vitórias e melhorar essa estrutura, tanto de base de profissional, no teu modo de ver? Cara, eu sou torcedor, né, cara? Eu sou aquele torcedor, assim, que... Tu vai direto no estádio? Vou direto no estádio, até encontrei o Serginho Moá, a gente se encontra muito ali, pode depois tomar uma água junto. O Serginho vai vir aqui também. O Serginho é o seguinte, tu não pode ligar antes das 4 da tarde pra ele, entendeu? Senão ele não te atende, não tem como. Né? E aí, cara, a gente tava... E que eu vejo do Inter? Cara, a base do Inter, cara, foi muito boa. A base do Inter foi muito boa. E a gente tá precisando. A gente vê cada menino que sobe aí, muitas vezes os caras dizem, tu dá uma olhada nesse menino e tal. Cara, a gente vê uns meninos totalmente despreparados para jogar num profissional. E a gente vê muitos meninos jogando em várias equipes, cara, que eles dão a vida. E então, assim, com os amigos da bola que eu converso, e às vezes eles falam, e daí depois eu fico pensando para ver se tem... Cara, é aquilo que o Potter estava falando antes. Tem menino na base do Inter que está ganhando 15, 20, 30, sei lá. E, cara, e eles só estão esperando. Sabe qual é o reflexo disso em campo? O Tauan Lara perde no pé de ferro no Grenal pro Vila Sante, que é magrinho. O próprio Estevão não bota o pé. No jogo contra o América, na minha frente, o Matheus Dias numa bola ali também não foi. Então, essa alma, essa coisa de jogar por um prato de comida, de dizer, não, agora eu cheguei no profissional, agora eu vou fazer história, agora eu vou construir, acaba, de certa forma, se esfacelando nessa relação com o empresário que vê, pô, peraí, o Choco hoje, o Choco seria é um jovem talento, esse cara eu vou investir, então vai no teu pai lá, arruma um apartamento, arruma um negócio, começa a dar um pouco de qualidade de vida para a família daquele jovem, e aí tu já acha, bom, estourei, tô grandão, tô estourado em Osório. É assim que os guris pensam, eu não acredito, cara, e a gente, eu não sei, se imaginas quantos meninos fazem teste no Inter num ano? Cara, milhares. Eu tenho amigos de João Pessoa, de Fortaleza, de São Paulo. Cara, eu cansei de trazer os meninos aí. E hoje os caras me ligam de cara. E aí o pai que quer vir, quer trazer o filho, que prometeu pro filho, eu tenho um amigo show que conhece os caras para fazer um teste e tal. Cara, eu tive o prazer de ir ali olhar. Cara, não vai tirar um jogador. Numa semana, se chove, vai para o campo sintético, treina 1, 2 vezes. Tu não sabe se aquele menino dormiu bem, porque se ele está em Porto Alegre, ele andou até lá Alvorada para chegar no treino.
daí se chega no treino, na corrida, se ele tomou café ou não. Cara, essas preocupações. E eu vejo assim que o Inter revelava jogador, revelava... A gente não revela mais ninguém, mais ninguém. E quando a gente acha que é uma joia, a gente não usa o menino na hora certa, no momento certo, e aí a gente vende o menino. Aí ele estoura no outro time. Então, é umas coisas que eu acho que gente boa para trabalhar nisso, claro que o Inter tem. Eu acho que o Inter errou quando tirou os profissionais, os ex-jogadores que trabalhavam ali, né? E eu converso muito com o Marquinhos Xavier, e ele tem uma frase que eu acredito que tem que ser, mano. Eu acredito que tem que ser. O treinador da base, ele tem que ser bem remunerado. Claro. Ele tem que ser bem remunerado. É ele que vai dar sustentação para a equipe de cima. Então, para ele ter um olho com o menino, para ele ter mais um cuidado com o menino. Agora, pô, tu bota o cara lá, o cara é recém-formado, estagiário, às vezes está fazendo até um estágio. Pô, fica ali, ajuda ali a nós ver uns meninos ali, aquele dá, aquele dá. E eu não falo só isso no campo. Tem muitos clubes de futsal que também é assim. Não é formado, não, tu não pode trabalhar. Bota fulano ali, bota ciclano ali. Cara, não adianta. Quem conhece da bola, se tu vê um menino bater na bola com 5 anos, tu já pode preparar. Porque hoje a gente vê jogadores renomados, os caras não acertam um passe de 5 metros. Eu vou todos os jogos. Fui no Inter quando o Inter estava na Série B. Claro. Fui todos os jogos. A minha mulher quer ir pra praia. Eu digo, não, vamos passar no Beira-Rio antes, depois a gente vai. Mas o teu time... Não, vamos passar lá. Então, cara, eu sou colorado de ir. Meu filho, quando eu não vou, meu filho vai no jogo. Qual a idade do teu guri? O meu guri tem 26. 26 já. E aí ele disse, já pai... é teu parceiro, então. Pai, né? uau. E ele faz esses roteiros contigo no interior, não? Não, que ele tá trabalhando, tá estudando na faculdade de Sojipa, né? Que legal. E o irmão dele, meu outro filho, já se formou. Era para ter se formado os dois juntos, né? Mas daí ele quis tentar um pouco futsal. Tá certo. Cara, eu disse, cara, tu já é adulto. Eu não tenho como dizer para ti, estuda, faz isso, faz aquilo que tu acha melhor. E agora ele chegou no final do ano e ele disse, pai, eu quero estudar. Então ele tá indo, tá levando a sério. Eu disse para ele, cara, é contigo. Esse exemplo da base que tu traz, ele pode ser trazido pra gente no treinador do Inter que ganha a Taça São Paulo, e aí o Inter não banca ele e ele vai pro Flamengo, e depois dali o Inter não ganhou mais nada, né? Então o Inter tinha ali o Fábio Matias, se eu não me engano, foi campeão, pô, em cima de Grenal e tudo, em vez de valorizar o cara vai pra onde? Vai pro Flamengo. Né? E aí o Flamengo não revela jogador. Pô! Né? É um dos que mais revela aí, né? O Flamengo, pelo amor de Deus. Então, o próprio São Paulo, cara. O São Paulo levou o PC, que era do futsal. Ele tava lá com o Alex Cabeção no Sub-20 de São Paulo. E eu não sei se o PC não estava trabalhando em toda a base ali, colocando um pouco do futsal. Eles estavam criando o futsal. Claro. E o PC é um treinador, um renomado treinador de seleção brasileira. Foi um baita jogador de futsal também, jogou nos maiores clubes de futsal, jogou na Enxuta. Então, é essa coisa. E então, cara, eu fico... Eu vou prover o jogo do Inter, eu fico louco, cara. Quando os caras erram um lance de um passe. Então, quando a gente vê esse jogo que o Inter pega... E a falta de fundamento de base, né? Bom, agora, contra o América, que o Inter foi fazer gol de bola parada. Quanto tempo o Inter não fazia gol de bola parada? Gol de falta, se bobear, o último quem fez foi o D'Alessandro no Inter. É difícil, né? O cara sai uma falta, o cara acha que antigamente uma falta era perigo de gol. Perigo de gol. E daí assim, tu não pode, esse atleta não pode se submeter a tanta carga de treino de falta porque ele vai se lesionar. Não, mas para isso, tu tem um cara que tem dom para cobrar falta, tu faz uma carga de treinamento menor para ele e faz o cara treinar a falta, porque não é só a falta na frente do gol. O cruzar é uma baita de uma ciência nesse sentido, né? Meu Deus. Cara, quando eu falo do Inter, assim, falando desse jogo do América, a gente conseguiu fazer 3 gols. 3 gols. Qual é o jogo que nós conseguimos fazer 3 gols antes? Acho que contra o Esportivo, quando... Esportivo.
Então, às vezes, eu tenho uma galera que eles falam, pô, Caiu, né? tu não gosta do Alan Patrick quando ele tá jogando, não sei o que. Não, não é que eu não gosto do Alan Patrick. Eu falo pra eles, eu acho que ele segura demais a bola. Ele tem 2 jogadores rápidos que jogam na frente quando joga o Wanderson e o Pedro Henrique, e às vezes de dar um lançamento, de pegar a zaga desarrumada, pro Pedro Henrique pegar uma bola 1 contra 1, pro Wanderson pegar uma bola 1 contra 1, que um contra 1 deles é muito bom. E aí não, ele prefere ir a passes, e aí quando o time gira, dá aquela enceradeira que a gente fala, aí chega na frente da área e quer entrar a passe. Não, cara, os times é mais fácil destruir do que construir. Faz a bola correndo. E aí os caras estão preparados para roubar aquela bola e fazer um contra-ataque. Então, aí todo mundo fala, pô, o Inter tá sem perna. Cara, olha o jogo de ontem, olha o primeiro tempo, 3-0 e um baita jogo. Eu acho que o Inter tem que compactar mais. A gente não pode ficar num Sem jogo... o Alan Patrick. É, Né? a gente... E o Inter foi mais intenso sem o Alan Patrick. Mas por quê? Porque os jogadores pegavam a bola, eles sabiam que aqueles 2 da frente, eles eram os caras para chegar mais próximo do gol. Tanto que o primeiro gol, a falta foi em cima do Pedro Henrique. Eu acho que o Inter não pode jogar com o Depena e com o Alan Patrick juntos, porque o Depena também ele não dá a intensidade física que tu precisa para jogar como segundo volante. Claro. E eu comungo do teu olhar, mas assim, mas até passando um pouquinho de pano, pelo menos nos últimos jogos, me pareceu que como o time está muito sem confiança, tá todo mundo escondendo. E aí potencializou esse giro do Alan Patrick. E aí, muitas vezes, ele tem que driblar 3, ele fica 3 marcando ele, porque sabe que a bola passa por ele no Inter, e o Inter fica muito previsível nesse sentido, e perde 1 contra 1, e perde a velocidade tanto do Wanderson com o Pedro Henrique. Né? Claro, mas às vezes tem uns passes que é muito fácil. Tem lances de jogo que, pô, a gente que não tá mais jogando futebol, a gente que não jogou, eu que não joguei campo, mas são passes fáceis, não precisa a bola passar pelo Alan Patrick para a bola chegar. Então, que nem tu falou, a gente perdeu um Grenal com um lance de um menino no pé de ferro perder uma bola, podia ser com o Soares, ele tinha que ganhar. É isso aí. Joga, é que nem a gente fala, divide e já joga as muletas pro cara, tem que chegar chegando. Ele pode tomar uma janelinha, ele pode tomar o drible que for, agora na força não dá, um guri não pode perder. Né? E aí o cara perde, toma um gol daquele, aí já tinha tomado um gol, e aí, então, toma o segundo gol, aí complica. E o time ainda psicologicamente já não está bem. E aí aquilo vira uma roda gigante, né? Mas eu também concordo contigo que não é terra arrasada, né? Eu acho que tem que se organizar. Eu acho que o time do Inter, como tu falou ali, eu acho que o Inter não encontrou um volante para substituir o Gabriel. Eu acho que as contratações não foram pontuais. Cara, o nosso time não pega. Quantas faltas o time do Inter faz? Felipe Melo da vida ali, né? Vamos lá, Felipe Melo. Cara, tem que chegar. Tem que Kahneman chegar. Da vida, que é o cara que incomoda o árbitro. Meu Deus. Aí o nosso time, parece que nós estamos passando na Praça da Alfândega. Aí, fulano, aí, ciclano. Para passar aqui, vamos chegar nos caras, velho. A gente faz uma brincadeira, às vezes, aí, numa peladinha, a gente não deixa os caras, a gente chega nos caras. A gente vai pro Beira-Rio, aquele gramado, Sim. aquela estrutura, aquela torcida que, é coisa linda, né, mano? E aí os caras vão lá, deixa o cara cruzar. Ontem, nesse jogo, quando trocou com o América, trocou o time, e aí ele colocou mais 3 atacantes, o que ele vai fazer? O Inter já tá recuado. É bola na área. Não deixa cruzar. Claro. Aí, primeira bola, lateral, deixa o cara... Aí não tem como, 2-1 na lateral, com tu ganhando de 3-0, né? Não pode. Então é essa dificuldade que a gente vê, e a gente vê isso. O Inter faz um gol e recua. Tipo, vamos jogar na Mas não é porque falta perna também para administrar? Porque me parece que no jogo contra o América o Inter não pôde fazer o que vinha fazendo contra o Bahia e contra o próprio Metropolitanos lá fora, porque quando ele perde para o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, o próprio Paulo Turra diz, olha, eu dei a bola no primeiro tempo para os caras cansarem para ganhar na pata no segundo tempo. Aí me parece que o Inter começa a administrar um pouco mais essa intensidade para não faltar tanto. Não é um jogo que tu precisa fazer
3 gols, tu não pode te dar o luxo de sair poupando. Então, tu tem que te desgastar. Claro. E aí, claro, fez o resultado, e aí o time recuou demais no segundo tempo e foi se esfacelando, foi perdendo a força física. Mas o que eu acho Ou tu acha estranho... que correu errado? Eu acho que chegou um momento que a gente estava desorganizado. Desorganizado taticamente. Eu acho que tem que ter um esqueleto. Ah, vamos marcar quando? Quando a bola chegar na linha tal, vamos pressionar. Eu acho que tem que ter isso. Ah, sabe que os caras vão buscar os flancos para cruzar. Não pode entrar. Dá um meio para ele. Vamos fazer uma cobertura aqui pelo meio. Não tem... A gente não vê Pô, eu fui todos os jogos. Eu fui no jogo contra o Atlético Paranaense. Pô, chegou um momento que os caras ficaram 1 minuto com a bola no pé. É. Aí trocou o lateral pro lateral marcar. Ficou pior. Não, pelo amor de Deus. Então, cara, e o que os caras entendam é que a gente não tá falando do jogador. Cara, eu acho que o jogador mesmo, ele mesmo tem que se cobrar. Agora, eu acho estranho esse lance de... Ah, mas o Inter tá sem perna. A pré-temporada foi ruim. Mas como assim, cara? Como assim? O Patrick tá correndo mais do que o ano passado, não tá? Claro, o Alan Patrick tá melhor que o ano passado. Mas não é correr. Eu ainda bato na tecla, falta de qualidade. E outra, falta de camisa. Os caras, para vestir a camisa do Inter, cara, tem que brigar. Eu falo que agora, no jogo lá contra o Metropolitano, o zagueiro que foi expulso foi o... Foi o Nico, né? Hernandes. Nico Hernandes. Melhor jogada que ele fez no jogo. A expulsão dele. Pra não tomar... Claro, tá certo. E ninguém ia colocar o pé. Não sei se tu vê. Os caras vão indo, certo, o Inter vai só cercando, fazendo cerquinha. E depois teve um lance que o cara ia chutar dentro da área. É o Pedro Henrique que divide com o cara dentro da área. E depois o nosso goleiro faz um milagre. Cara, não pode. Vamos colocar o pé. Vamos acreditar no nosso goleiro. O time do Filipão, tu já sabe, né? Passou de uma certa linha, faz a falta. É isso aí. Faz a falta. Porque faz a falta, tu pode te organizar para marcar. Tu já sabe onde é que a bola vai ir, se vai ser um cruzamento, vai vindo de que lado. O que acha? O goleiro sai, o goleiro não sai? Cara... Se tu fez o diagnóstico que tu tá cansando no segundo tempo, tu tem que ter humildade para reconhecer isso e para saber administrar de uma melhor maneira, segurar o jogo, ter um outro tipo de atitude, né? Perfeito. Eu acho que é isso, cara, porque nós colorados estamos sofrendo, né, cara? Estamos sofrendo. Pancada em cima de pancada. Mas até comentei, né? O Inter tá em 3 competições. Daqui a pouco, né? Como a gente deu esse boom aí na Libertadores, opa, vamos se preocupar um pouquinho mais com a Libertadores, com o brasileiro também. A gente não pode cair no brasileiro. Vamos pontuar, vamos jogar contra o Santos, temos que pontuar. Voltou o preparador físico que fez correr. Tu citaste o Pedro Henrique tem muito caráter, ele tem muita personalidade, né? É um cara identificado com o Inter. Depois da eliminação contra o América, foi ele que foi falar e ele deu uma entrevista muito coerente, deu uma entrevista justamente falando sobre, né, explicando algumas coisas que ele, por ser colorado desde moleque, conhece muito bem o Inter e tudo, e que tem coisas importantes que estão sendo guardadas, porque o que aconteceu foi complicado nesse sentido, mas antes de tu chegares, eu estava falando até com o Potter sobre isso, no meu modo de ver, e na rádio, na Grenal, eu estava dizendo, gente, antes do jogo contra o América, esse é um jogo que o Inter tem que ir leve, tem que ir sem pressão. É um jogo que já perdeu e se continuar só em 2 competições, ele vai ter mais condições de melhorar o físico. Então, vamos olhar o copo meio cheio, a torcida tem que apoiar. Acho que muita gente da imprensa comprou essa ideia e a torcida foi muito bem no jogo, o time foi muito bem no primeiro tempo, etc. Deu azar por tudo que aconteceu. Mas o Inter não tinha a responsabilidade dos pênaltis e acabou tendo esse peso nas costas. Porque se antes do jogo tu chegasse para a torcida e dissesse, gente, vamos para os pênaltis agora, todo mundo ia assinar embaixo, vamos, claro, tá fazendo 2 gols de diferença. Daí o Inter faz 3 e recebe toda a responsabilidade de novo dos pênaltis. Em vez de criar ali um ambiente positivo, não vai dar, vamos lá, etc. Então, assim, a torcida fez seu papel, isso, e eu gostei muito do que o Pedro Henrique falou naquele momento. Para mim, ele tinha que ser o capitão do Inter. O Pedro, ele é diferente, cara. Falar dele, assim, é um cara fora de sério. Eu acho que o Internacional
tem que ter esses jogadores que se identificam com o clube, né? Eu acho que o cara tem que jogar pela camisa. E eu acho que qualquer jogador... os caras falam, pô, pelo que os caras ganham. Pelo que eles ganham também. Mas, cara, pelo torcedor, cara. O cara sai do trabalho, o cara foi lá, viu um jogo que vai até a meia-noite, vai sair meia-noite e pouca do campo. Se tiver que pegar um ônibus, o cara vai pegar, vai chegar em casa 2 da manhã. E amanhã de manhã o cara vai ter que trabalhar às 7 da manhã, velho. Então, Vai o jogo... tomar esporro da patroa, chegar nessa tudo isso. hora. Né? Então, cara, o jogador, isso já é combustível para eles jogarem. Cara, teve vários lances, vezes que eu fui jogar uma final e os caras pegaram o depoimento da família. E tu vai para uma pré-eleição Arquivo confidencial. e o treinador tá com uma TV lá e ele começa a colocar para ti. Os caras entram na quadra, velho. Os caras querem comer o parquê, a madeira, enfim, o tabuão e ganhar o jogo. Jogam por eles, pela família. E eu acho que tá faltando um pouquinho do Inter brigar um pouco mais. Cara, perder e ganhar, eu acho que faz parte. Mas quando a gente perde apático, o jogo contra o Atlético Paranaense, meu irmão, é um dos jogos que Agora tu falou de algo que eu acho que é importante, seja assim, para superar grandes obstáculos na vida, seja no esporte ou seja no entretenimento, no meu caso da música, por exemplo. Quando tu aprende a usar a adrenalina que o teu corpo produz a teu favor, tu te vicia naquilo e tu fica gigante. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu toquei no Planeta Atlântida, a gente já fazia sucesso, aquela coisa. Sábado, primeiro show do Planeta, já tinha mais de 20 mil pessoas, ou seja, já era um público muito maior do que normalmente para o começo do evento, assim. E a gente começa a fazer o show, a galera enlouquecida, um show perfeito, tudo certo. E no meio do show, por que não tá me vindo ar, cara? E, pô, já tinha vários shows, aquele show era no piloto automático, tava tudo certo, assim. Daí o que eu fiz? Parei, respirei, etc. Parei de correr, de pular, administrei mais, aquela coisa meio Michel Platini, né? Fiquei mais no centro do gramado, pô, acabou o show. Cara, eu saí, tipo assim, parecia que era o show que eu tava mais cansado na minha vida. Eu entendi que era uma dose... Depois daquilo, eu aprendi a canalizar aquela adrenalina a meu favor e a minha performance era muito melhor em grandes shows, em grandes espetáculos, porque eu usava aquilo e queria cada vez aquilo. Entendi. Que é o que o D'Alessandro tem no momento decisivo, que é o que tu tinha em momentos decisivos, que é esse jogador fora do comum, que acaba, né, usando a inteligência emocional e usando toda a adrenalina de um grande confronto, de um grande desafio, a teu favor, para que aquilo te fortaleça, para que aquilo te deixe com mais convicção, né? É isso aí. Eu acho que é isso que falta, cara. Tu falou um nome aí, o Kahneman, cara, o cara, se ele tiver que ser expulso por jogo, ele vai. Então, eu acho que é isso que o Inter... E, cara, eu falo que a nossa zaga não é uma zaga ruim, cara. Claro que não. Pô, o Moledão é sensacional, todo mundo pegando. Eu acho que tá faltando... eu acho que... não falando dos jogadores que vieram, mas... que os jogadores também não são culpados. O culpado é quem colocou eles ali. Quem constrói, né? Claro. Quem contratou, quem trouxe eles e tal. E aí, o Mano, né? A gente tem uma teoria. Cara, tu tem um jogador que o treinador não confia ou que é fraco no banco, ele vai jogar uma hora. Sim. Ele vai jogar. Ele vai ter que bater um pênalti uma hora. Não tenha. A responsabilidade é para todos. Porque se um cara cansa naquela posição e tal, e tu não tem uma reposição, fulano, vamos. E é contigo agora, mano. E o cara não está preparado para aquilo. Então não adianta. Escutou isso, escuto aquilo. Não. Cara, tu entrou num time. Não interessa o time que seja. E é exatamente o que está acontecendo com o Inter hoje. Exatamente. Tu olha assim, tu tem poucas opções, então tu fica esnucado, tu não sabe se tu mescla mais experiência com mais força. E aí o Mano, bom, agora eu vou mudar, agora eu vou contra o Fortaleza, a estreia do Brasileirão, eu vou montar um time mais intenso possível, daí o Inter mostra intensidade, daí volta um time mais leve que não marca, então tá faltando essa convicção. Mas, Choco, quero te agradecer a KTO, nossa parceira aí também, grande presença, o Cássio. Eu
gosto muito da KTO, eu acho que o trabalho que a KTO faz é extraordinário, porque ela entendeu os valores do Rio Grande do Sul. E dizer justamente isso para ti, que espero que seja a primeira de várias aí também, assim como eu disse pro Potter, quando quiser trazer alguém, mano, eu acho que uma resenha boa, minha e tua e mais fulano, traz aí, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Vamos falar um pouco mais, vamos usar o Presença Colorada também para divulgar um pouco mais a importância do futebol, seja para a base, seja para o profissional. Te agradeço de coração mesmo, e antes de tu te despedir, eu quero agradecer o carinho de todos vocês e dizer pra gente, né, compartilha, nos segue, multiplica, mostra pros amigos aí que esse projeto é um projeto feito de coração, de Colorado para Colorado, e todas as nossas redes, os nossos endereços estão aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado, Choco, sempre uma honra, prazer, grande presença, e vamos fazer aquela carne em Carlos Barbosa, hein? Vamos fazer sim, eu que te agradeço, cara. Pô, tu é um ídolo pra nós aí. Eu sempre te via lá tocando lá, eu digo, pô, esse cara é fora de série, uma voz fora do normal, né? Quando entra, o cara já sabe que é ele. Tem umas vozes que, assim, tu, o Serginho, pô, o cara, né? Não, mas o Serginho a voz não, mas a tua voz também, a banda, quando entra, o cara sabe, cara. E é uma coisa que chama a gente sabe também, quando tu ia tocar lá. Tem festa que lotava, mas quando tu ia tocar lá já estava lotado bem antes, né? Os ingressos já estavam fora bem antes. Ainda bem que o cara era amigo do dono, o cara conseguia entrar. É isso aí. Então, cara, te agradeço muito, muito obrigado. Pô, também... só fico triste que nós não fizemos essa resenha no camarim lá, né? Em Carlos Barbosa. Não ia ter dado certo. Não ia. Tava muito cheia, aquela danceteria era muito cheia, cara. E, pô, e tu chegava lá, pô, e gia gente, meus amigos iam lá no camarim, pô, nós vamos lá falar com o cara, vamos. Eu digo, cara, pô, o cara tá chegando, chegaram agora, os caras vão tocar, vocês já vão incomodar. Não, vamos lá, gente boa. Então, mas eu digo, pô, vai chegar uma hora que eu vou conhecer um mano legal, pô, e foi numa hora boa, foi muito legal. Passamos aquela Copa ali no Mercado Paralelo, ali, tomamos alguns Guaraná ali, né? Foi bom. Foi bom pra caramba, né, cara? Ali nós demos sorte, né? Claro, ali demos sorte. Mas vai dar certo, eu acredito ainda que Inter, né, mano, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que a galera já... Pô, a gente ganhou 3 jogos, cara. Fazia tempo que a gente não ganhava 3 jogos. Não, e a torcida tá mais paciente, tá ajudando. Eu acho que é um campeonato brasileiro muito difícil também, pelo investimento de SAFs de times como Botafogo, Vasco, que sempre oscilaram muito e que hoje estão com mais instrumento. O próprio Curitiba tá entrando dinheiro no Curitiba aí. Tomara que não venha antes da janela também. Aí, né? Fortaleza incomodando. Bom treinador. Cara, tem muito time bom. A gente tem que entender que fizemos umas contratações erradas e agora é o que tem. Vamos esperar o Arangues voltar, vamos esperar para ver se vem o nosso centroavante, porque, pô, a gente tem 3 centroavantes e parece que não tem, né? Não, eu provavelmente, no dia que esse programa estiver indo no ar, eu acho que nós já vamos ter uma boa notícia nesse sentido. Beleza, tá bom, meu irmão? Valeu, meu irmão. Obrigado. Grande presença, valeu.